tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhe exijas viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir senão oferecer, liberando das tuas constrições emocionais, vê-lo-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti e faze-o dessa forma. Se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta, buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente e gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal, em favor dos que ainda se retêm na retaguarda, ou te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Nunca ponhas as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu sabes como agir, pois que conheces o bem e ele, talvez, ainda não. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa manhã sublime, que estamos aqui reunidos para mais ensinamento de Cristo. Para harmonizar os nossos pensamentos, vamos fazer uma leitura de uma passagem de Cristo, quando, após a sua morte, a sua ressurreição espiritual, ele aparece aos discípulos que estão reunidos para o estudo. Ele aparece tangivelmente e saúda a todos. Paz seja convosco. Essa passagem ela nos traz a reflexão sobre a imortalidade da alma, que o mundo espiritual existe e que nós temos a comunicação, a comunicabilidade com esse mundo espiritual e que podemos estar conectados com ele. A passagem está em João, capítulo 20, versículo 19. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Está em João, capítulo 20, versículo 19. Na interpretação de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, temos o seguinte: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuterônimo proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites,
aliviou as determinações de Moisés, vindo aos encontros saudosos, os discípulos saudosos. Cerrado as portas, para que as vibrações tumultuadas dos adversários gratuitos não perturbassem os corações dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa inovitável desde essa hora inovitável está instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catatumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, essa aparição de Cristo, ela nos confirma a existência do mundo espiritual. A ressurreição é do Espírito. Então, quando Jesus ressuscitou em Espírito. E se fez tangível, apareceu para os discípulos e para outras pessoas. E nós nos reunimos até hoje nisso, para termos essa comunicação com o espiritual. Em outros segmentos religiosos, eles também acreditam nesse mundo espiritual, na imortalidade e tal, mas no espiritismo nós avançamos um pouco mais no sentido de que nós cremos nessa comunicabilidade. Nós podemos estar encarnados e nos comunicarmos com os espíritos. Nós cremos que recebemos essa mensagem, cremos nessas visões, nesse mundo e nessa vida espiritual. Muita paz a todos. Deus, Pai de infinito amor, bondade, Jesus, Mestre querido, estamos aqui nessa reunião cristã, Senhor, para mais um aprendizado dos seus ensinamentos. Rogamos, Pai, que os bons espíritos, mentores desse trabalho, estejam nos intuindo, nos orientando, protegendo e orientando a nossa irmã que irá fazer a palestra, que possamos, Pai, entender as suas mensagens e sairmos daqui melhor do que chegamos, para que possamos, Pai, caminhar na sua senda e sermos cada dia melhores. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado a nossa irmã Regina com a mensagem do capítulo Bem-aventurado os aflitos. Com muita alegria, né? Estamos aqui reunidos com tantos amigos, com tantos colegas, né? Para aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou fazer a leitura só aqui da 1 e 2. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus.
Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque serei fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque ireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Bom, quando Jesus fala por Lucas e por Mateus aqui, ele nos diz que as compensações para os aflitos serão numa vida futura, né? Ele deixa claro para nós que as compensações elas são na vida futura, né? Aí, quem são os aflitos, né? Quem são os aflitos? Aí a gente pode falar assim, até que somos todos nós os aflitos, né? Todos nós somos aflitos. Mas quem de nós são os bem-aventurados? Será que todos os aflitos são os bem-aventurados que Jesus fala aqui, nessa passagem? Né? É uma pergunta, um pensamento, uma reflexão, na verdade, né? Que nós devemos fazer, né? Para entender melhor esse capítulo. Bom, aí também fala assim, sobre a dor, né? Nós temos a necessidade da dor, precisamos sofrer, né? E mesmo assim, mesmo nós espíritas, que a gente fala tanto na dor, né? Nós temos dificuldades de aceitar as dores que nos cercam na nossa vida, né? Aceitar com humildade, com resignação, né? Normalmente nós reclamamos um pouco, né? Nós falamos assim, mas por que foi comigo, né? Por que não foi com fulano, não foi com ciclano, justo eu, né? Então, nós deveríamos pensar assim, ao contrário, né? Porque o que eu tenho que aprender com essa dor que estou passando, com essa aflição que estou passando? O que Deus tem para me dizer? O que eu tenho que aprender com essa dor? Com essa vicissitude que todos passamos? Porque todos passamos vicissitudes nessa vida, né? Mas nós sempre olhamos a nossa, né? Nós olhamos nós porque nós somos orgulhosos, né? Então nós não aceitamos passar por essa dor. Então nós temos que pensar assim: no que eu estou falhando, o que eu estou precisando, o que o meu espírito necessita, porque nesse momento está passando por essa dor, por essa aflição, né? E aí a reflexão sobre isso dentro de cada um de nós, tá? E por quê? Porque nós ainda não vemos a dor como uma bênção, né? Nós só vemos a dor como uma coisa má, uma coisa ruim. Por quê? Porque nós estamos pensando agora, nessa hora, nesse momento, nessa matéria que nós estamos, nessa dimensão que estamos neste corpo, que somos espíritos. Então nós temos que nos ver, ampliar a nossa visão e vermos como espíritos que somos. Não só agora, mas nós, quando reclamamos, nós pensamos agora, né? E é isso que a gente tem que aprender, que tudo que a gente passa nessa vida, ou depois, quando retornamos à pátria espiritual, é para o nosso bem, né? É o nosso crescimento, né? Já pensou você não crescer?
Então, a dor, o sofrimento, é um crescimento do nosso espírito. Nós necessitamos para aprender, né? Porque quando fala assim, aí pensando hoje em dia, né? Mas tem tantas diferenças no mundo, né? Uns são mais ricos, outros são mais pobres, né? Tanta desigualdade, né? Porque aquele que está ali está passando aquilo e o outro lá está soberbo, rico, né? Está na boa, não está enxergando, né? O que deveria enxergar, entendeu? Né? E aí você pensa, né? E Deus? Deus não está vendo isso? Né? Ele está. E nós sabemos que Deus é justo, bom, né? E se Ele é justo, essa causa deve ser justa, entendeu? Então, ninguém passa, por qualquer vicissitude sem merecer, né? Nós somos os nossos próprios demônios, vamos dizer assim, nós plantamos, né? Aquilo que estamos passando hoje, para quê? Para crescer, para sermos melhores. Por quê? Porque se nós ficarmos ali quietinho, paradinho, nós não vamos crescer. Que crescimento que vai ser esse na nossa vida, se nós não fizermos, se nós não trabalharmos, né? Então, o trabalho, ele impulsiona. Daí também a necessidade do trabalho para nós, todos, tá? E aí eu vi, porque eu fiz algumas pesquisas, escutei alguns áudios, né? Que qual que é a função da dor? Né? A dor é o grande instrumento pedagógico, né? De purificação das almas, né? Você vê, é uma frase linda, né? E que a gente precisa colocar dentro de nós, ter essa consciência, né? Mas a gente sabe que é difícil, mas que temos que ter a consciência e caminhar devagarzinho, né? E como dizia Silvio Taga aqui, né? O progresso, ele não dá saltos, né? É tudo em doses homeopáticas, então a gente tem que caminhar, a gente não pode ficar parado, né? Aí quando a gente precisa crescer, dói, né? Dói crescer, né? A gente sente ainda aquela dor, a gente não sabe ser resignado, com resignação, com resiliência, né? A gente reclama. O nosso hábito é reclamar das nossas, dos problemas que aparecem nas nossas vidas, das dificuldades, né? Bom, aí nós temos as causas atuais das aflições e nós temos a causa anteriores às aflições, né? Então, as causas atuais das aflições, o que seria, né? As causas atuais. Aqui, para um lembrete, né? Então, fala assim, quem se tortura por não conseguir vingar-se, né? É uma dor. Isso são causas atuais das aflições. Ele pega para ele aquele sentimento ruim e se aflige com aquilo. Os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo, que tem muitos, né? Dentro de cada um existe aquele que se declara e cria essa aflição. Tem muitas pessoas que choram por invejarem, né, os outros, né? E despeito, né? Então, falando das causas atuais, a gente vê que nem todos os aflitos são bem-aventurados, né? Quem são os bem-aventurados? A gente vai ainda ver quem são os bem-aventurados
a que Jesus se refere, né? Mas falando ainda das causas atuais das aflições, eu recordo uma passagem de alguma palestra que eu ouvi, que um lugar que tem leproso é um leprosário, né? Então, assim, no leprosário tinha pessoas que tinham um leproso que ia no leprosário e ele era muito bem cuidado desse leprosário. Cuidavam das feridas, cuidavam muito bem dele. Não só dele, né? Mas no caso, assim, especificamente dele, né? E aí depois que ele estava um pouco melhor, sabe? O que ele fazia? Ele saía por sua conta do leprosário, onde ele estava sendo cuidado. E ia na praça mostrar chagas para ganhar dinheiro, né? E ficava lá um tempo, né? Quer dizer, ele está procurando a aflição para ele, né? Ele não aceita o que foi colocado para ele passar nesse momento, né? Ele não é uma pessoa resignada, né? Ele não tá aprendendo ainda, né? Apesar de todo o amparo que ele teve no leprosário, ele ainda não se conforma com o que aconteceu com ele e vai ainda usar aquilo para as pessoas ajudarem ele, né? Então, nesse nosso mundo, nós temos muitas aflições que são da glória, né? Casamentos que são por interesse, como fala no Evangelho, que dá esse exemplo, né? Tem muitos casos dessas aflições. Mas, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, né? Ele se refere a quê? Aos aflitos, aos bem-aventurados, né? Quem são os bem-aventurados, né? Ele se refere aos que estão dispostos a caminhar com ele. Os que, apesar de tudo, têm fé, perseveram no bem e tentam seguir o modelo que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Avançar no compromisso constante de renovação, como eu falei, né? Nós temos que nos renovar, nós temos que crescer, né? Nós não podemos ficar ali estáticos, abatidos, né? Porque ser resignado não é isso, né? Ser resignado é aceitar as condições que estamos passando com fé, com esperança, com amor. Isso é ser resignado, né? Incorporar o Evangelho às nossas vidas, né? E com isso, o que acontece? A gente elimina as fontes de aflições que estão ao nosso alcance. Quando nós colocamos o Evangelho como foco, o trabalho no Evangelho como foco, não existem aflições imensas. Nós conseguimos aparar um pouco as aflições, digamos assim, né? Porque ainda estamos aprendendo. Somos todos aprendizes do Evangelho, né? Aprendizes, né? E quem são os bem-aventurados? A palavra do Cristo, ela se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos, né? Voltamos à resignação, ao trabalho, né? E muitos de nós exibem chagas de inconformação com o sofrimento que eles mesmos provocaram, né? Na verdade, tudo que nós passamos, nós que semeamos. Tudo. Não tem anjo, né? Nós não temos que reclamar, né? Nós temos sempre que agradecer essa oportunidade, né? Porque tudo que nós passamos, nós plantamos e colhemos, né? E então,
existem vários gêneros de aflição, né? Aqui atuais, né? Anteriores, o que pode ser, né? A perda de um ente querido, os flagelos naturais, né? As doenças de nascença, as deformidades, né? A idiotia, a imbecilidade, etc., né? E no Evangelho de João, Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, né? Nós temos que ter essa consciência que nós não somos um corpo, nós somos espíritos, agora no corpo, pela nossa necessidade, né? Mas sempre em crescimento, sempre para melhor, né? Para aprender o Evangelho, né? E aprendemos também, porque tem muitos que não aceitam, né, a vida futura, né? Então, nós aprendemos que a vida começa no berço e ela termina no túmulo. Então, aí você pensa assim, mas por que eu vou ser bom? Por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou ser melhor? Porque né? Se acaba ali. Não acaba ali. A vida começa, né? Recomeça ali, no túmulo. Então, nós aqui, ainda nós temos essa consciência de que a vida segue, né? Mas muitos não pensam assim. Muitos pensam só no corpo, nas células, né? Nós somos um amontoado de células, entendeu? E aí até fala, né, que a pessoa pensa em acumular muitos bens, etc. E fala que caixão não tem gaveta, né? Então, o que nós levamos é o que nós plantamos aqui, moralmente falando, dentro do amor, da caridade, do bem, né? E que a nossa passagem pela Terra, ela não é nem o começo e não é o fim, ela é a travessia, né? Ela é uma travessia. Então aqui nós estamos passando, estamos passando, aí você pensa assim, num trem, né? Num trem, e você está indo nesse trem, está todo mundo no trem, aí chega numa estação, desce um, chega numa estação, você vai ficando, chega numa outra estação, desce outro, né? Mas tudo é necessidade. Então, o que acontece? A gente sente a dor da separação de quem amamos, né? Essa paragem do trem, do vagão, é o retorno à parte espiritual. Então você sai, o outro fica, e assim vai. E assim nós vamos indo e voltando, sempre para nos reajustar, né? E formamos uma família, aprendemos a amar, né? E aí quando a gente vê alguém sair desse trem, que a gente muito ama, nossa, como é difícil, né? A gente aceitar. Mas o que nos auxilia, que nos dá resistência, é saber que nós somos eternos. É a eternidade do Espírito, né? Que a separação, ela é momentânea, né? E quando a gente, aqui um exemplo, né, que quando a gente perde o corpo, é como se a gente entregasse um imóvel que colocamos com prazo determinado, né? Então a gente é bem isso, né? E o que mais? Essas estruturas todas que a gente cria aqui nesse mundo, nessa terra, com amigos, com a gente, toda essa estrutura, por exemplo, estudar, ter um lar, uma casa, né? Isso tudo faz parte, né, do nosso crescimento, nós precisamos disso, sabe? Ela tem a função de proteger e propiciar o crescimento, né? Até a próxima fase, que é fora da matéria. Então, nós não devemos nos apegar a ela. Ela é necessária, mas nós não vamos pensar, né, nisso tudo como
egoísmo, é meu. Não, não é meu. Ele está de passagem, está temporário aqui comigo. Eu estou fazendo uso dele, né? Porque aí Emmanuel diz assim: pelas suas tendências saberás por que sofre. Então, todos nós sabemos, nós conhecemos as nossas tendências, né? E a dor, também fala que a dor tem um propósito do crescimento que eu já falei, que ela é para, né, a gente crescer. Se a gente se acomodar, a gente não cresce. A gente fica, né, sem estacionar. Bom, aí o Haroldo Dutra, ele fala assim que consolar não é tirar a dor. Consolar é tirar o desespero. Tá? E falando também agora sobre, porque esse capítulo, sabe, é muito longo, né? Tem muita coisa, então talvez não consiga abranger tudo, né? Que é possível aqui no tempo, né? E aí fala do esquecimento do passado. Nós encarnamos, reencarnamos, né, com esse esquecimento, né, a necessidade do esquecimento, né. E no livro Entre a Terra e o Céu, pelo Espírito de Emmanuel, ele fala o seguinte: o Espírito de Clarencio, ele esclarece André, dizendo assim: não possuímos até agora o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores. Sem paixão ainda, não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos e regenerando-o, né? Para nos regenerar e regenerar aquele que está ao nosso lado. Então, daí o esquecimento nosso que nós temos, né? Nas famílias, né? Nós temos muito antagonismo com as famílias. Você lembrar que seu irmão matou você, por exemplo, que seu irmão fez. A gente não vai ter esse amor, que ele fala aqui, para levar na boa, entender, conseguir suportar tudo isso, né? Então, daí o esquecimento. O esquecimento é um bem que nos é dado, né? Para que possamos vencer as nossas dificuldades assim, de ver juntos, mesmo antagônicos, né? Mesmo não tendo tanta afinidade. Isso se refere a filho, a pai, né? As dificuldades que a gente encontra nos filhos, as dificuldades que a gente encontra nos pais, com a gente mesmo, né? Eles também devem ter encontrado com a gente, levou nessa, né? Então, assim, mas tudo isso é crescimento, gente. A gente tem que ver que tudo é crescimento, né? E qual que é o motivo? Suicídio e a loucura. Falar sobre o suicídio e a loucura também é um outro tema que fala aqui nesse capítulo, né? A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio. Produzem frouxidão moral. Então, assim, aquele que não crê na outra vida, que a vida continua, ele se enfraquece, né? Porque ele acha, não é que ele acha, que como não vai ter, para ele não vai ter mais nada, quando ele se suicida, ele quer acabar com as aflições dele. Não vou sentir nada, não vou
E a gente sabe que não é nada disso. Que continuamos vivendo, e vamos continuar sofrendo, se for o caso aqui. Porque existem inúmeros casos de suicídio. Não dá para dizer que um é igual ao outro, né? Mas é a incredulidade que faz isso. Por quê? Porque ele quer sair da aflição. Se a vida acaba no túmulo, o que eu vou? Né? Eu vou me matar. Né? Então, nós não podemos pensar assim. Né? Existem ainda muitas pessoas, né? Hoje acho que são menos, né? Mas assim, aí a gente vê a depressão, né? A gente é influenciado por espíritos também, existe todo um processo, né? Existe o lado material, físico, e existe o lado espiritual também, que a gente traz conosco. Todos nós temos um passado espiritual e muitas vezes nós fraquejamos, né? E é isso, gente. Para encerrar a palestra, o aprendizado junto aqui, né? Que é um aprendizado, né? É uma mensagem de Emmanuel que fala no livro, deixa eu ver se eu coloquei o livro aqui. Não, infelizmente, eu acho que não. Instrumento do Tempo, o livro. Instrumento do Tempo. Né? Ele fala assim: lembra-te de que a força divina sabe ver nas profundezas e com o arado do tempo tudo corrige, reajusta e eleva, sem necessidade da nossa apreciação individual. Muita paz a todos. Vamos então prosseguindo com as vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, pela paz do mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho, pelas salas dos passes, pelos desencarnados em sofrimento, pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas casas de caridade material ou espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa União com Jesus, pelos lares desajustados em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos pedidos particulares, por todos que não puderam estar presentes, pelos nossos lares e por nós mesmos, graças a Deus. Agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, dirigentes espirituais desse trabalho, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos o Evangelho, a mensagem de Jesus. Que nós possamos levar estas mensagens para as nossas casas, para os nossos lares, com a lição de hoje da bem-aventurança, né? Que nós possamos refletir que todos esses eventos que estão ocorrendo no mundo, eles são necessários para a evolução, e que nós possamos, né, contribuir com esta evolução através das orientações do Cristo. Agradecemos, pedimos a permissão da espiritualidade para dar encerramento a este Evangelho.